tempo, da pregação, nós sabemos que é um tempo um tanto quanto mais corrido nesse culto de hoje. Eu quero desde já, entrando na mensagem, compartilhar com cada um de vocês que hoje o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração de trazer uma palavra que fala justamente sobre o Espírito Santo. Eu tenho certeza que você, assim como eu, já deve ter sentido a presença do Espírito Santo aqui hoje. Quem já sentiu a presença do Espírito Santo hoje aqui? Porém, uma das coisas que muitas pessoas me perguntam no Instagram é: Samuel, o que é que eu faço? Eu estou orando e eu não estou sentindo Deus, o que é que eu devo fazer? E a resposta que eu sempre dou é: continue orando, porque a sua fé não pode depender de você sentir alguma coisa, de um arrepio. Você não se move pelo que você sente, nem pelo que você vê. A fé se move pelo que sabe, pela consciência que você possui. Tem gente não, que é dependente de sentir as coisas. É tanto que tem gente que, se não sentir o arrepio, não chorar, não cair no chão rolando em um culto, sai falando mal do culto, como se o culto não tivesse bom, porque ela não sentiu o Espírito Santo da maneira que ela gostaria de sentir. E eu já aproveito essa deixa para dizer para você que, primeiro, você nunca pode sair falando mal do culto, porque o culto nunca foi feito para você. O culto é feito para Deus ser cultuado, para Ele ser adorado. Então é você que tem que vir cultuar Jesus. Então, sempre que a gente vem para o culto, a gente precisa ter essa consciência, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre a consciência da presença de Deus em nós. Sabe, queridos, quando nós falamos sobre a consciência da presença do Espírito Santo na nossa vida, eu falo sobre você realmente entender que o Espírito Santo de fato não é aquela força, aquela energia ou aquele poder que vem sobre você apenas em momentos específicos. Eu amo o que Jesus fala, quando ele, antes de subir ao céu, ele disse que clamaria, pediria, e o Pai daria um outro consolador. E eu amo que quando Jesus falava sobre o Espírito Santo, ele falava empolgado, ele falava: vocês estão achando o máximo conviver comigo, pois vocês nem imaginam o que é que vai acontecer quando o Consolador vier, quando o Espírito Santo vier, porque ele não estará com vocês assim como eu, ele estará em vocês. E entender que Deus não está com você, mas pelo Espírito Santo, hoje Ele está em você, muda tudo na sua vida cristã. Muda tudo na sua vida diária. Entender que o Espírito Santo habita em nós. Talvez você que é novo convertido, que não tem o conhecimento da Bíblia de modo geral, desde o Antigo Testamento, não saiba sobre o absurdo que é hoje nós sermos morada do Espírito Santo. Mas só a título de curiosidade, para quem não sabe, no Antigo Testamento, até o dia da crucificação de Jesus, o Espírito de Deus estava limitado a um espaço geográfico, que ficava dentro do templo, que tinha um lugar santíssimo, aonde a arca do Senhor estava, e essa arca é que continha a presença de Deus. Para você ter uma ideia, a presença real de Deus, o Espírito de Deus, era algo tão raro das pessoas sentirem, que você vê em momentos pontuais, quando a Bíblia fala: e o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e o Espírito do Senhor veio sobre o profeta. Ou seja, o Espírito vinha, fazia a ação sobrenatural, e depois voltava para o Pai. Mas quando Jesus morreu na cruz, o Espírito veio e nunca mais voltou, permaneceu conosco. Então, só para você ter uma consciência sobre o que aqui significa, para você ter uma ideia, Flávio Josefo, que é o historiador que tem a maior credibilidade, além da Bíblia, são os livros que têm mais credibilidade histórica. Até você que quer ser um pregador, eu te indico a conhecer o material desse famoso historiador bíblico que é Flávio Josefo. Ele diz que na época que os sacerdotes tinham que entrar para poder sacrificar pelos pecados do povo e ter acesso à presença de Deus, sabe como é que os sacerdotes entravam nesse lugar santíssimo que guardava a presença de Deus? Eles entravam com um cinto que continha sinos. Porque quando eles entravam com aquele cinto que continha sinos e uma corda que cercava o sacerdote, e que os outros sacerdotes seguravam enquanto ele entrava, o sinal de que ele ainda estava vivo era que o sino estava batendo. Se o sino parasse de bater, eles começavam a puxar com a corda, porque possivelmente o sacerdote poderia ter morrido devido à violência da presença do Espírito de Deus e à santidade que
Deus exigia naquela época. Ou seja, havia um véu que impedia as pessoas de chegarem até a presença de Deus. E algo que nem todo mundo se atenta, mas é sobre isso que eu quero celebrar com você essa noite, é que quando a Bíblia fala que nós chegamos no momento auge da crucificação de Jesus, depois que ele passou por todo o processo de agonia, quando ele dá o último grito na cruz, que ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. A Bíblia fala que algumas coisas tremendas aconteceram instantaneamente, e a primeira delas foi que a terra tremeu, houve um terremoto ali no monte, e o sol escureceu. Era ainda 3 da tarde aproximadamente, mas ficou noite, e os soldados, clamando uns contra os outros, disseram: de fato esse homem era o Filho de Deus. Olha a natureza tremendo e reconhecendo isso. Mas para nós cristãos, mais tremendo do que a terra tremer e o sol escurecer, é a verdade e o acontecimento que aconteceu dentro do templo, quando a Bíblia diz que um sacerdote saiu lá de dentro correndo e gritando e dizendo: acaba de rasgar, não de baixo para cima, mas de alto a baixo, o véu que separava o santo do lugar santíssimo, e a presença de Deus está livre. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a partir daquele momento o Espírito Santo passou a não estar mais conosco, mas a estar em nós. Algo que ainda seria consumado no dia de Pentecoste, mas hoje eu quero ler com você. Abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 14. Meu Deus, parece que eu já estou pregando há meia hora. 2 cultos na quarta é desse modelo, não dá tempo nem cumprimentar ninguém. João 14, versículos 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, olha o que é que Jesus falou. Como eu acabei de comentar, e eu quero ler nas palavras de Jesus. Ele disse: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo, as pessoas que não temem a Deus, as pessoas que não creem em Deus, as pessoas que não buscam a Deus, esse mundo não é o sistema, esse mundo são as pessoas que não creem em Deus. Esses que o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês, quem faz parte desse grupo de pessoas? Vocês o conhecem, porque ele vive com vocês. Ou seja, ele falou no presente, ele já vive com vocês. E aí ele profetizou sobre o futuro, o que aconteceria após a morte dele. Ele não apenas vive com vocês, e no futuro ele não apenas viverá, ele estará com vocês. Ou seja, olha para a pessoa do seu lado, mesmo de máscara, que eu sei que é uma visão que faz medo a gente olhar para uma pessoa muito perto da gente de máscara, mas fale assim para ela: me respeite, me trate bem, porque por fora eu sou só um corpo, mas por dentro eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele habita em mim. É forte demais, meu amigo, você dizer que Deus habita em você. E existem algumas coisas que acontecem na nossa vida quando a gente tem consciência da presença de Deus em nós. E a primeira coisa que acontece quando a gente tem consciência que o Espírito Santo habita em nós é que a consciência da presença de Deus nos traz uma fé viva. O que é que significa uma fé viva, Samuel? Sabe qual é a grande diferença entre pessoas que têm uma religião e pessoas que têm uma vida com Deus? Sabe qual é a diferença? A vida com Deus. Porque é muito simples e é muito fácil você ter uma religião, você entrar em um templo e seguir regras. Imagina se Deus houvesse deixado apenas a Bíblia como um manual de conduta, de informações, e a gente vivesse só uma filosofia de vida, como muita gente vive. Porque eu não sei se você concorda, mas algo que eu já falei, que eu sempre torno a falar, é que hoje em dia essa geração que a gente está vendo, é uma geração que hoje está acostumada a ficar espiritualizada, mas não espirituais. O que é uma pessoa espiritualizada, Samuel? É uma pessoa que nem crê em Deus direito, não obedece à palavra, faz tudo do jeito que quer, mas faz rituais espirituais para abençoar a vida dela durante o dia. Sabe aquelas blogueiras que você segue? Não precisa falar o nome, mas sabe aquelas blogueiras que você segue, que às vezes você não vê Jesus na vida dela em momento nenhum, mas ela tem momentos espirituais?
A grande diferença entre quem é espiritualizado para quem é espiritual é que quem é espiritualizado e tem apenas uma religião vive momentos espirituais. Já quem é espiritual de verdade vive uma vida com Deus. Vive uma vida, é diariamente. É por isso que tem gente que às vezes fala: Samuel, por que vocês evangélicos não guardam sábado? Sabe por quê? Porque quando Jesus veio, ele nos ensinou a guardar não só mais o sábado, mas a guardar a semana inteira. A diferença é essa, meu amigo. Então, quando eu falo sobre você ter consciência da presença de Deus na sua vida, e isso fazer você ter uma fé viva, eu quero dizer que quando você entende que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele habita em você, você começa a viver uma vida não mais sozinho ou sozinha, mas uma vida acompanhada. É por isso que eu nunca vou achar normal uma moça ou uma mulher, por mais que ela tenha hormônios, por mais que ela tenha o emocional, por mais que ela tenha várias situações desse corpo terreno, mas eu nunca vou acreditar que uma pessoa cheia do Espírito Santo vive um nível de carência desesperador. Sabe por quê? Porque a carência da mulher sem Deus, ou do homem sem Deus, pode até ser uma carência física, pode até ser uma carência momentânea, algumas vezes no mês, quando os hormônios sobem, que só Jesus na tua vida. Porém, durante o dia normal, você não vive sofrendo pelos cantos, porque não tem um relacionamento, porque a presença do Espírito Santo em você te faz companhia. A presença do Espírito Santo em você te completa, te preenche. Isso é uma das causas de divórcio. Tem gente que casa achando que é o outro que vai preencher. Enquanto você não for feliz sozinho, você nunca vai ser feliz casada. Então, em nome de Jesus, nem busque casar não. Aleluia. Preste atenção. Escute. Posso pular não, por isso que eu não fico direito do pé. Senhor, cura o pé do teu servo. Mas preste atenção. Quando nós temos consciência de que o Espírito Santo vive em nós, meu irmão, a nossa fé é viva. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não está lendo um livro qualquer. Essa é uma diferença muito grande. Tem gente que lê a Bíblia de forma religiosa. Como? Abre no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo para se proteger. Ou então deixa a Bíblia aberta levando poeira. Ou então fica brincando com a Bíblia como se fosse um livro de sorte. Fala comigo em nome de Jesus, amém? Pá, e abre. Aí se vir uma palavra ruim, ai, prestou não, Senhor, fala outra. Vai te converter, meu amigo. Isso é ler a Bíblia religiosamente. Agora, quem tem uma fé viva, quando para ler a Bíblia, Deus dialoga com você através da palavra. A palavra se torna real. Deus fala o que você está precisando ouvir naquele dia. Deus confronta, Deus conforta, Deus exorta. Então, se você tiver consciência do Espírito Santo como uma pessoa vivendo em você, a tua vida é outra, meu amigo. Você vai ser considerado doido por muita gente? Vai, e glória a Deus que seja considerado. Eu me preocupo com crente light, com crente fresco, com crente que acha ruim o glória a Deus do irmão do lado. Porque se você acha ruim o glória a Deus do teu irmão do lado, eu estou preocupado com a tua eternidade, porque no céu é só glória a Deus e aleluia e santo santo. Então se você não gosta de glória, comece a se preocupar. Meu amigo, a Bíblia fala que você tem que ser do fogo, porque o morno Deus vomita. Eu não estou falando que se você é uma pessoa mais contida, uma pessoa mais reservada, você é obrigado a sair falando alto igual eu falo, porque a minha personalidade é assim. Mas o que eu estou dizendo é que você nunca vai se incomodar com alguém sendo cheio do Espírito Santo do seu lado. Sabe por quê, meu irmão? Porque a presença de Deus na nossa vida faz isso. Quando eu sou consciente do Espírito Santo na minha vida, eu tenho uma fé viva. Não é um Deus de pau, pedra, gesso e madeira que a gente serve. Sabe, meu irmão, você nunca vai ver a gente aqui da Videira falando mal de religião ou de igreja nenhuma. E é por isso que eu amo fazer parte da comunidade cristã Videira. Porque aqui a gente não prega religião, aqui a gente prega vida com Deus. Mas algo que a gente sempre vai falar, não só de pessoas de outra religião, mas de nós mesmos, é quando a gente vê algum comportamento errado, que vai contra a palavra. A gente vai ter que dizer, porque a palavra de Deus é a última palavra na nossa vida. E qual é a grande diferença entre você servir, como diz o Salmo 115, um Deus que tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem garganta, mas som nenhum sai dela? Sabe qual é a grande diferença? É que o Deus que você serve hoje, o Espírito Santo que você adora, você pode procurar Ele aqui dentro. Procure alguma imagem, procure alguma representação de Deus. Não tem porque não precisa. Porque Jesus falou que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram que Ele ressuscitou. Você não é como Tomé que precisa tocar nas chagas, não, você crê. E a grande diferença disso é que o Deus que você serve hoje, Ele tem boca e já está falando desde que esse culto começou. Ele tem mão e a mão dele não está encolhida, está estendida para te abençoar. Ele tem pé e está marchando na sua casa enquanto você está aqui adorando. Ele é um Deus vivo. O
Espírito Santo de Deus é Deus vivo entre nós. Glória a Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem razão, ele tem consciência, ele tem sentimento. Sabe o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 12, 11? Que o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz. Ou seja, o Espírito Santo tem vontade, e só quem tem vontade é uma pessoa. Sabe o que a Bíblia fala em Efésios 4, 20? Que Paulo falou, não entristeçais o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo tem emoção, que ele pode se entristecer. Se ele tem emoção, ele é uma pessoa. Ou seja, meu amigo, o Deus que você está servindo, o Deus que você está adorando, o Deus que você está sentindo, mesmo você que está visitando aqui hoje, que quem sabe você nem crê em Deus ainda, está começando a crer durante a palavra. Mas você que chegou aqui, que você nem conhece, você não sabe nem o que está acontecendo, mas você está se arrepiando, com vontade de chorar desde que começou esse culto. Seja bem-vindo à presença do Espírito Santo. Meu irmão, uma fé viva faz com que a gente viva um evangelho vivo e uma vida prática na presença de Deus. Pois bem, outra coisa que a consciência da presença de Deus traz sobre nós, é que a consciência da presença de Deus sobre nós, nos faz veículos da glória de Deus por onde nós formos. Olha o que a Bíblia fala em Atos 1:8, lê comigo, livro de Atos, capítulo de número 1, versículo 8, Jesus ainda falando com seus discípulos, ele disse, antes dele subir ao céu, ele deu uma ordem, não saiam de Jerusalém. Os discípulos estavam pegando fogo, querendo pregar o evangelho, porque eles estavam vendo Jesus ressuscitado. Jesus passou 40 dias aparecendo ressuscitado. Imagina se um familiar seu morre e ele aparece de madrugada para você. O susto é grande, não é não? Agora foi isso que aconteceu com Jesus. Ele ressuscitou o terceiro dia e passou 40 dias. Ele era tão real, ele é tão real, ele está tão vivo, que a Bíblia fala que ele comia com os discípulos. Uma alma não tem estômago, mas Jesus tinha estômago, porque ele ressuscitou corpo, alma e espírito. Jesus é tremendo, meu amigo, Jesus é demais. Você tem noção, Jesus foi o único defunto que alugou um sepulcro, porque não precisou comprar. Ele pediu emprestado, ele falou assim, mais ou menos, isso aí na minha pequeno mundo de Bob, é claro que foi Nicodemos que deu por vontade própria, mas ele podia ter feito mais ou menos assim, ó, me empresta aí tua sepultura só 3 dias, porque domingo de manhã eu ressuscito. Quem aqui tem autoridade para dizer, olha, eu vou morrer sexta-feira, mas se preocupe não, eu vou só deixar minhas contas vencer e eu volto no ano tal. Ninguém tem esse poder, ninguém consegue morrer e ressuscitar, meu amigo. Mas o teu Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. Ou seja, é tremendo. E quando Jesus aparece para os discípulos já queriam sair pregando, mandando fogo em todo mundo. Mas Jesus falou, sabe o quê? Não saiam pregando, não saiam fazendo nada. Ficai em Jerusalém, até que do alto venha sobre vocês o poder do Espírito. É isso que diz Atos 1:8. E eles obedeceram. E a Bíblia fala que eles estavam todos reunidos adorando em um lugar chamado Pentecoste. Mais ou menos um seminário do Espírito Santo, que vai acontecer dia 14, 15 e 16 de outubro. Eles estavam buscando, adorando em um lugar, só buscando a presença do Espírito Santo. E sabe o que a Bíblia fala que aconteceu? Que de repente o fogo do Espírito desceu, foram vistas línguas de fogo, o povo foi batizado com o Espírito. E a partir daí, meu amigo, até quem olhasse torto para os discípulos caía endemoniado. Paralítico, se olhasse por discípulo, levantava e saía atrás deles. Era esse nível, sabe por quê? Porque a consciência da presença de Deus em nós faz a gente ser veículo da glória de Deus onde a gente for. Tem gente que só é crente dentro da igreja. Tem gente que só é luz dentro da igreja. Na verdade, pensa que é luz, porque ser crente na igreja e dizer que é luz na igreja é muito fácil. Aqui até lâmpada queimada a gente pensa que está acesa, porque a luz do outro reflete. Então aqui é fácil você dizer que está iluminado. Eu quero ver você brilhar dentro da sua casa. Eu quero ver você brilhar dentro do teu trabalho. É as pessoas olharem para você e dizerem, não, você parece uma evangélica, mas olharem para você e disserem, a fulana parece com Jesus. Eu vejo, isso é que é você ser veículo da glória de Deus. Quando você é veículo da glória de Deus, meu irmão, você não se limita a um lugar geográfico. Deus não faz milagres só na igreja. É aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele. Quer saber uma coisa que aconteceu esse final de semana em Recife? Eu estive pregando na videira de Recife agora, esse final de semana. E quando eu estava me arrumando, me organizando para ir, um amigo meu que estava me ajudando lá na logística de ir e voltar para o culto, falou para a gente tomar café numa cafeteria. E vocês sabem, ou quem não sabe, não é obrigado a saber, só quem me segue no Instagram sabe, ou então, não interessa, sua vida não vai mudar sobre isso. Mas eu gosto muito de café. Quem gosta de café, diga glória a Deus. Quem não gosta é porque não passou dos 30 ainda, porque, meu irmão, depois dos 30 a gente toma café até na hora de dormir.
E aí eu sou doido por café, eu amo café, eu não confio em quem não gosta de café, mas deixa pra lá. E aí, nessa brincadeira, viu? Mas é verdade. Mas quando eu estava indo para a cafeteria, quando a gente passou na frente da primeira cafeteria que a gente ia, tava uma fila enorme, porque a cafeteria era muito famosa, tinha uns doces lá. E aí eu falei, não, João Gabriel, a gente não pode ficar nessa cafeteria não, vai dar tempo não de ir pro culto. Vamos direto. Não, Samuca, mas tem uma vizinha. Eu falei, não, mas vamos. Com 2 quarteirões, eu falei, rapaz, era pra gente ter ido naquela mesmo, sabia? Porque vai atrasar, não vai dar tempo. Ah, mas agora não dá mais para voltar. Eu falei, não, mas vamos, Deus tem algum propósito. É assim que anda um crente cheio do Espírito. Se ele errar um caminho, ele não errou. Deus tem algum propósito nessa errada. Se ele tiver em um lugar e Deus tocar no coração dele para ele ir para outro, pode ter certeza que o Espírito Santo tem algo preparado. Resumindo, quando a gente estava chegando na igreja, a gente viu e avistou, algo que nem ele sabia, uma cafeteria da mesma franquia. Entramos na cafeteria, tinha uma senhora atendendo lá no café, algumas moças trabalhando como garçonete, alguns rapazes do iFood lá na porta esperando a entrega. E aí eu sentei e comecei a conversar. Vocês sabem que eu falo muito baixo, né? Eu comecei a falar alto, conversar e não sei o quê. E a dona da empresa só olhando para mim, né? Aí quando foi uns 20 minutos que eu estava lá, eu pedi o café e o pão, eu estava comendo. Quando de repente o Espírito Santo começou a me falar a vida todinha da dona da empresa, o que estava acontecendo na cafeteria e até a vida das garçonetes. Deus começou a me contar todinha. Eu estava tomando café, comendo pão, e o Espírito Santo aqui, eles estão passando por isso, eles oraram para mim falando isso. Aí eu falei assim, Espírito Santo, eu queria tomar o meu café. Porque, meu amigo, vida com o Espírito Santo é essa. Nem café você tem o direito de tomar, porque ele passa o dia conversando com você. Ou pessoa que fala é o Espírito Santo. É por isso que não tem como ser carente cheio dele, porque ele passa o dia falando com a gente. E aí, Deus me falou a vida todinha. Só que como eu sou profeta pela misericórdia de Deus, e isso é algo que já acontece comigo desde os 16 anos, eu nem sempre saio contando a vida do povo que me contou não, porque eu não sou fofoqueiro, Deus sabe para quem dá o dom. Eu fico guardado até Deus me dar uma brecha para poder eu falar, se Deus tiver propósito. E aí eu comi, a comida estava tão gostosa que eu esqueci a profecia. E aí, quando eu ia pagar, a mulher curiosa, não se aguentou, olhou e falou assim, meu filho, vem cá, você trabalha com o quê? Eu acho que é porque ela me achou muito bonito e o pessoal acha que eu fiz novela na Globo. E acontece muito isso. É brincadeira, mas é verdade. E aí eu falei, essa mulher está me achando parecida com algum artista. Aí, brincadeiras à parte, eu virei para ela, enchi o pulmão e falei, minha senhora, a senhora quer que eu sou pastor? Aí ela olhou e falou assim, é mesmo? Pois faça uma oração para abençoar aqui minha loja. E eu via que ela adorava algumas imagens, que ela era de outra religião. E aí eu olhei para ela e falei assim, aí quando ela falou, ore pela minha loja, na mesma hora o Espírito Santo falou, é a deixa que tu precisava, entrega. Quando o Espírito Santo falou, entrega o recado, eu já olhei para a mulher, na autoridade do Espírito, e falei, senhora, eu não preciso nem orar pela sua loja. Porque a Bíblia fala que aonde um servo de Deus ou uma serva de Deus pisa com a planta do pé, sem ele abrir a boca, o lugar já está abençoado. Então eu não preciso nem orar, mas deixa eu contar para a senhora um negócio que Deus me falou sobre a sua empresa, que a sua empresa está passando por isso, você está atribulada porque você teve praticamente isso. Irmão, Deus falou detalhe, a mulher chorando e se tremendo, e as garçonetes assim, uma derrubou até quase o café. E Deus falando, o fogo desceu, e eu falando em línguas e me controlando. O povo do iFood colocou a cara para dentro e ficou assistindo. De repente o lanche virou um culto, porque é isso que acontece na vida de um homem e de uma mulher cheio do Espírito Santo. Não existe lugar que limite a ação de Deus. De repente a mulher começou a chorar, uma das garçonetes era desviada. Isso é o Espírito Santo, eu conheço. E eu falei, é mesmo? Meu amigo, foi um fogo tão grande, que sabe como é que a gente terminou esse café, que não estava programado pela gente, em 20 e poucos minutos, com todo mundo, até o povo lá de fora do iFood, levantando a mão e aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Todo mundo se converteu na cafeteria. E o meu amigo quase não consegue dirigir para eu chegar na igreja. Samuel, o que é que foi isso? E é porque era filho de crente. Eu falei, tu não está acostumado com o Espírito Santo não, macho? E é isso que eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão. Você vai ser tão cheio do Espírito Santo, que aonde Deus quiser, Ele vai encher a tua vida e vai encher a tua boca. A tua vida espiritual não vai ser limitada ao teu quarto, nem ao culto dessa igreja. A tua vida espiritual vai fluir, transbordar por onde você for. A consciência da presença de Deus faz de nós veículo do Espírito Santo, aonde você for. Sabe o que é uma coisa triste? É quando eu vejo pessoas contando situações desesperadoras, dizendo que estão pensando em tirar a vida, e um crente ouvindo aquilo fica calado.
Como é que tu fica calado? Um crente que não prega para outras pessoas é como alguém que vê um mundo enfermo, morrendo doente, e você deixa os outros morrerem tendo o remédio na mão. Se você é veículo do Espírito Santo, Deus vai cobrar de você cada pessoa que passa pelo seu caminho, e que você não tem a oportunidade, mas a responsabilidade de pregar. E por último, sabe o que é que a consciência da presença do Espírito Santo em nós faz? Faz a gente ter responsabilidade com a nossa própria vida. Eu tenho um amigo, um grande amigo meu que é médico, Dr. André Guanabara, e a esposa dele está grávida pela segunda vez. E quando a coitada vai tocar em qualquer coisa, um grão de açúcar, ele dá um grito onde ele estiver: não toque em açúcar! Aí eu, pelo amor de Deus, rapaz, liberta isso em nome de Jesus, deixa a tua esposa ser feliz. E ele fala: não, porque não é só sobre ela, ela carrega a nossa filha. E uma grávida, eis que eu te digo, tiver alguma gestante aqui, Deus está falando com você. Uma grávida que passa a gravidez comendo certo tipo de alimento, está gerando doenças no filho antes dele nascer, uma série de alergias e etc. Isso não é todo mundo que sabe não, é médico que diz pra gente. Então, quando a pessoa está grávida, ela tem cuidado com tudo que ela faz, porque não é sobre ela, é sobre a vida que depende dela, a filha dela, o filho dela. E eu nunca fui pai ainda não, mas quem é mãe e pai, quem aqui é pai e mãe? Sabe, levanta a mão. Você dá ou não dá tudo que você pode dar para ver o bem do seu filho? Até onde eu sei, um pai e uma mãe dá a própria vida, se for preciso, por um filho. Pelo marido, pela esposa, às vezes não dá não, mas pelo filho. Então por que eu estou fazendo essa comparação? Para que você entenda o final dessa mensagem de hoje. Que quando você entende que você é veículo do Espírito, que Ele habita em você, não é qualquer tipo de alimento que você coloca para dentro. E eu não estou falando de alimento físico apenas, também, que até o alimento físico, Deus também exige que a gente tenha cuidado. Tem gente que adora falar que adultério é pecado, que roubo é pecado, que mentira é pecado, mas glutonaria também é pecado diante de Deus. Sair comendo de passar mal, igual eu fazia às vezes, que eu acabei de fazer ontem, acabou, que era comer e não faltar chá de boldo no meu armário, porque eu já como com o N e o chá de boldo do lado. Diga misericórdia. Isso está certo? Está errado. Glutonaria também é pecado e ofende o Espírito Santo. E quando nós temos consciência que o Espírito Santo habita em nós, a gente não peca. Não é porque a gente não pode pecar. A gente não peca, não é porque as pessoas nos obrigam a não pecar, mas é porque a gente não quer ofender o morador mais importante que mora dentro de nós. A gente não quer que ele vá embora. A gente não quer que ele se sinta triste. E eu encerro essa mensagem mais uma vez trazendo uma reflexão que sempre que eu prego e tenho oportunidade eu falo. Quantos de nós acordam pela manhã e não dizem bom dia, Espírito Santo? Quantos de nós vamos dormir e não dizemos boa noite para o Espírito Santo? Quantos de nós, na hora de fazer uma decisão, a gente é guiado pela emoção? E aí depois que arrebenta tudo é que a gente lembra que era para a gente ter perguntado para o Espírito Santo. E eu encerro essa mensagem de hoje dizendo que além da consciência do Espírito Santo trazer sobre nós uma fé viva, a certeza de que aonde nós formos Deus vai nos usar, porque nós somos veículo dessa glória, porque Ele habita em nós. A última coisa que eu quero compartilhar com você, que a consciência do Espírito Santo traz, é a responsabilidade de alimentar o Espírito Santo que habita em você, de encher-se do Espírito. A Bíblia fala que a fé cristã não é algo isolado. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não tem nenhum crente aqui, você pode ter 40 anos que aceitou Jesus, e você não pode dizer, eu já conheço a Jesus completamente, tenho mais nada novo para conhecer. Você pode ler o mesmo capítulo da Bíblia 100 vezes, toda vez Deus vai falar de uma forma diferente. É isso que o Espírito Santo faz em nós. O Espírito Santo tem muitas missões na nossa vida. A missão de nos aconselhar, nos confortar, nos guiar, gerar arrependimento em nós. Meu amigo, tudo de bom que você consegue fazer é o Espírito Santo em você. Nunca saia querendo dar uma de bonzinho, não, porque meu amigo, tira esse eu da tua vida. Porque toda coisa boa que você consegue fazer, um perdão que você libera, não é pela sua força não, é o Espírito Santo em você. Um carro que você deixa passar no trânsito,
Não é porque você está maravilhoso, feliz, não. É porque o Espírito Santo está em você te dando graça. Um pecado que você consegue dizer não, porque, meu irmão, você dizer para uma pessoa que é viciada em um determinado pecado, que ela vai parar de pecar, ela olha e fala: eu não tenho força. E de fato, não tem. Às vezes o povo fica zombando de quem fala: eu não tenho força para voltar para Jesus. Mas é verdade. A pessoa não tem força. É por isso que você que está aqui no culto, que é o 20º culto que você vem, e você não aceitou Jesus ainda, porque você acha que você não está pronto, e você não tem força para servir a Jesus, eu tenho uma notícia para te dar: você pode vir para 50 anos de culto, você nunca vai se sentir pronto, você nunca vai se sentir forte, porque na carne nenhum de nós tem força para servir a Deus, mas com o Espírito de Deus em nós, aí a figura muda, meu amigo. Com o Espírito Santo de Deus em nós, a gente é transformado que nem a gente se reconhece. Quem já passou por isso, que você fez algo que você nem se reconheceu? É o Espírito Santo em você. Mas a última missão com a qual eu encerro essa mensagem de hoje, é que a última missão do Espírito Santo é a primeira que ele recebeu. E sabe qual foi a primeira missão que o Espírito Santo recebeu? E a principal missão não foi revelar com quem você vai casar, não foi revelar para você o oculto profundo escondido. Sabe qual é a maior missão do Espírito Santo na terra? É a mesma missão que Eleazar, moço de Abraão, teve. Quando Abraão olhou para o seu filho Isaque, achando que ele estava pronto para casar, e mandou Eleazar ir buscar uma noiva e uma esposa para Isaque. E a Bíblia fala que Eleazar foi, escolheu Rebeca e trouxe ela até Isaque. O Espírito Santo nessa figura bíblica, ele é Eleazar, Abraão é Deus, Isaque é Jesus, nós somos a noiva. E o Espírito Santo é Eleazar, que está vindo preparar a noiva. Eu não sei se você percebeu, mas Jesus está às portas. Jesus está voltando. Tudo que a gente está assistindo na TV, a aceleração do cumprimento dos sinais, é Deus bradando que está voltando para buscar a sua igreja. E a Bíblia fala em Tessalonicenses que o anticristo ainda não assumiu o trono no mundo. O governo dele está sendo preparado, o sistema está sendo preparado. Mas sabe por que ele não assumiu ainda? Porque Tessalonicenses fala que ainda há um que o detém. E sabe quem é que detém o espírito do anticristo? O Espírito Santo. Enquanto ele estiver na terra, o anticristo não pode assumir poder nenhum. Então, muito em breve o Espírito Santo será tirado. Mas sobre essa saída do Espírito Santo, eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele não vai subir para o céu sozinho. A Bíblia fala em 2 Tessalonicenses 4, 16, 17 que o mesmo Senhor descerá do céu outra vez com alarido e com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. O Espírito Santo vai entregar a noiva nas mãos do noivo, vai preparando as tuas vestes. Varabavassou, vai preparando as tuas vestes para se encontrar com o Senhor. E acima de tudo, saia desse culto hoje consciente do Espírito Santo em você, consciente da presença dele em você.